O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, no dia de hoje, era costume saudar-nos com uma expressão cheia de júbilo e de fé. Feliz Páscoa! E como fica bem essa associação entre Páscoa e felicidade. Este ano, no entanto, a notícia maravilhosa, a mais importante de nossa fé cristã, que o Senhor ressuscitou e está vivo no meio de nós, choca-se com uma tragédia. Choca-se com outra notícia, a pior que já tivemos desde séculos. A pandemia do coronavírus. E agora, como superar este conflito? Como encontrar os sinais e as provas do Senhor ressuscitado? Nós não celebramos a Páscoa como uma simples recordação do passado. Nós celebramos a Páscoa como um acontecimento que se repete hoje, como uma iluminação do Espírito Santo de Deus para compreendermos o que se passa conosco no tempo atual. E aí então que chega essa sombra. A Páscoa deste ano está acompanhada de dúvidas, de inquietações. Alguns talvez dirão: para mim, Jesus não vai ressuscitar desta vez. Outros dirão, talvez, Jesus adiou a sua Páscoa, a sua ressurreição para outra oportunidade. E outros ainda, quem sabe, dirão: é preciso mergulhar fundo no mistério da fé para percebermos a presença do Senhor ressuscitado. No entanto, minhas irmãs e meus irmãos, a novidade da Páscoa é justamente esta. Já não há separação entre as duas coisas. A dor e a alegria contribuem conjuntamente para construir a Páscoa. Comparemos com a nossa própria experiência pessoal. Podemos, por acaso, separar de um lado a dor, do outro lado a alegria, como se uma delas não fizesse parte da vida? Não, não podemos. Da mesma forma, na experiência de Jesus. A Páscoa já estava acontecendo na última ceia, quando ele anunciou sua morte e proclamou seu mandamento maior: amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. A Páscoa já estava acontecendo na cruz do Calvário,
quando ele deu a vida por nós, comprovando a autenticidade de suas palavras. E a Páscoa culminou na manhã da ressurreição, quando ele garantiu a vitória antecipada da vida e do amor, porque estará conosco até o fim. O que os apóstolos viram e ouviram a partir daí foram os sinais de uma nova presença dentro deles, de um novo poder que eles não compreendiam, mas que estava invadindo as suas almas, mudando seu sentimento de tristeza e de medo, conduzindo seus passos em uma outra direção, de tal maneira que eles não tiveram mais dúvida. É Ele, tem que ser Ele, só pode ser Ele, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está no meio de nós. Agora, chegou nossa vez. Somos nós agora os herdeiros e as testemunhas da ressurreição. E nós precisamos descobrir os sinais concretos do Senhor ressuscitado em meio à tragédia dessa pandemia. Onde estão esses sinais? Não temos que ser videntes para enxergá-los. Basta abrir os olhos da inteligência e do coração. Antes de mais nada, olhemos para as nossas crianças. As crianças que nós geramos, as crianças que trouxemos para habitar este mundo pandêmico. No espelho do olhar delas, contemplemos nossa própria face e escutemos sua voz. Elas estão clamando por vida, confiantes em nós. Elas estão pedindo as garantias para o seu futuro. E nelas, nas crianças, já fica claro que a vida já venceu os sinais da morte. Isso é uma prova de que nenhuma tragédia é capaz de destruir a confiança no futuro. E isso é Páscoa. E os milhões e milhões de pais e mães de família que usaram suas energias, suas forças de reserva, sua paciência e sabedoria, seu amor incansável e criativo, com um só fim: manter a unidade, manter o afeto nessa convivência compulsória da quarentena. Os pais e as mães salvaram a família, e isso é Páscoa. A cura de milhares de infectados pelo vírus resultou do trabalho incessante, paciente e estafante dos profissionais de saúde. Grande parte deles, enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem, médicos e médicas, grande parte deles sacrificaram suas vidas em favor de outras vidas. O que é isso? Senão a repetição do sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício redentor. E isso é Páscoa. Cientistas, pesquisadores fecharam-se nos seus laboratórios dia e noite, incansáveis, indiferentes aos aplausos ou a outras vantagens. Sua obsessão era uma só: descobrir a vacina, descobrir a arma contra o inimigo devastador. E atenção, eles produziram o sinal visível da ressurreição. Produziram o sinal da vida, que é mais forte do que a morte. E isso é Páscoa. E os trabalhadores e as trabalhadoras humildes, que ninguém lembra, ninguém divulga, ninguém sabe. E, no entanto,
são mais necessários do que os mais notáveis, ou são tão necessários quanto os mais notáveis. Aqueles que abriram as covas para devolver os corpos ao seio da terra, ou aqueles que carregaram as macas das ambulâncias e dos hospitais, aqueles que fizeram a limpeza, a higiene dos ambientes próprios para isso. Eles preservaram diante de nossos olhos a dignidade da pessoa humana. Eles mostraram que a pessoa humana não é uma coisa descartável, é sagrada, é divina, é imagem e semelhança do Criador. E o alento sagrado das preces, das súplicas e da adoração de milhões e milhões de fiéis de todas as crenças e religiões, se elevando sem cessar ao Criador, pedindo sua misericórdia sobre nosso medo e as nossas angústias. Isso também é Páscoa. Como explicar, minhas irmãs e meus irmãos? Como explicar que essa pandemia e outras mais acontecidas no passado e outras ainda que poderão advir no futuro, não conseguem jamais arrancar de dentro da vontade humana essa coragem de continuar realizando o seu destino, perseverando na realização do seu destino. Sempre que sofrimentos e mortes humanas têm alguma semelhança com a paixão de Jesus, isso é prova de que a semente da ressurreição está fertilizando a nossa terra. Daí a esperança de que o coronavírus produza também transformações libertadoras, mudanças alentadoras, mudanças radicais, libertadoras também, mudanças de mentes e de corações, de valores e de comportamentos, com uma condição: que aprendamos ou tenhamos já aprendido as suas lições e aceitemos pagar com sacrifício o preço da conversão. Minhas irmãs e meus irmãos, em nosso brevíssimo tempo de enxergar as coisas, nós enxergamos o que a pandemia apresenta diante de nossos olhos. Talvez só isso, uma enorme e dolorosa catástrofe. Mas nós podemos perguntar: como é que essa pandemia será avaliada pelas gerações futuras? Talvez elas olharão para nós do passado, verão como muitos dos nossos sacrificaram suas vidas pela cura definitiva ou pela vida dos outros. E eles saberão que isso aconteceu poupando-os, poupando as futuras gerações do sofrimento que agora nós enfrentamos. Então, quem sabe, eles nos julgarão com compaixão e generosidade. Nós escolhemos modelos de desenvolvimento que não priorizaram as necessidades básicas da pessoa humana, sua saúde física, psíquica, mental e, sobretudo, a boa convivência entre elas. Então, nós somos surpreendidos por esse inimigo, pelo vírus, e ele nos encontrou desarmados. Agora, na última hora, tardiamente, nós olhamos para trás e confessamos como nós somos pequenos. Nós que nos julgávamos donos do mundo, donos das criaturas, donos da natureza, como nós somos pequenos. E isso também é um sinal contraditório de Páscoa, de libertação. Tudo isso, minhas irmãs e meus irmãos, significa que nós estamos construindo e reconstruindo a criação de Deus,
todo esse universo. Estamos colaborando com a ação do Espírito Santo no meio de nós, apesar dos nossos desacertos e dos nossos pecados. Tudo isso também significa que nós nos tornamos infinitamente mais fortes, mais poderosos do que aqueles que teimam em negar a evidência dos fatos, aqueles que debocham do conhecimento e da sabedoria, aqueles que colocam os interesses do mercado acima do dom sagrado e primeiro da vida humana, aqueles que se divertem dançando sobre 300 mil caixões mortuários. Somos infinitamente maiores do que eles. Quando tudo isso passar, quando olharmos para trás, recordarmos estes tempos difíceis e sombrios, nós vamos compreender finalmente que revivemos na carne viva a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E nós vamos exclamar, como São Paulo, no dia da Páscoa: ó morte, onde está a tua vitória? E compreendermos mais uma vez esta verdade. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.